Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Bom, são 10h20. Van, bom dia, cadê ela? Sumiu? Bom dia, Rede 316! Bom dia, Pastor Welber! E aí, amiga? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? É isso aí. Mas, pastor, voltando aqui à nossa linha editorial, nós continuamos pensando no pensamento de que é em casa que se aprende. É em casa que a gente vai aprender sobre como aprendemos sobre Deus, aprendemos a como imitar Jesus, está na nossa linha aí que já passamos. Aprendemos sobre hierarquia e entendemos que hierarquia é algo sagrado, é algo que veio do Senhor, né? Uma ordem divina. E hoje, pastor, não fugindo do nosso roteiro, nós vamos continuar pensando sobre o ensino que acontece em casa. E hoje nós vamos pensar, e hoje vai ser polêmico. De um tempo para cá, eu tô bem polêmica, né, pastor Welber? O que está acontecendo comigo, não? Hoje nós vamos falar sobre em casa que se aprende sobre respeito. Aí eu já imagino os pais que estão com os filhos em casa, que estudam à tarde, ou que não tiveram aula hoje, sei lá, por algum motivo, vai chamar todos os filhos para vir ouvir. Pai, bonito, bonita de Jesus. Sabe de nada, inocente. Porque a gente vai falar sobre respeito, mas a gente vai falar sobre esse respeito relacionado a você. Porque respeito é cultivado, né, pastor? Respeito é cultivado. A gente tem que se dar o respeito, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa postura que às vezes a gente exige um respeito dos nossos filhos, mas a gente está exigindo muito deles e não está se olhando. Então, pega a sua caneta, pega o seu caderno, pega a sua Bíblia, porque vai que a referência que eu vou trazer só tem na minha Bíblia, né, pastor Welber? Tem umas coisas que, assim, Nossa, eu nunca percebi isso, só pode ter na Bíblia da Van, não tem mais nenhuma outra Bíblia. Tem na minha Bíblia e eu acho que tem na sua também. Você só não passou o olho grosso, né, pastor Welber? Ó, pastor Welber. Vamos lá, então. São 10h31 minutinhos em Brasília. 10h31. Minha amiga Van Gomes já está aqui, então, a todo vapor. Então, claro, você que pode, vem para cá para o YouTube. Aproveita e já vem conhecer minha amiga Van Gomes, você que não conhece, né? E, claro, chegando aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha o link aí do nosso canal. E, claro, clica lá no sininho para você estar recebendo também as novidades. A partir de agora, então, minha amiga Van Gomes. Valeu, Van. Vamos lá. Produção, se puder, me bota bem grandona aqui, porque agora é comigo. Tá preparado, bonita? Tá preparado, bonito? Bora que bora. Nós estamos aqui hoje para pensar sobre o respeito. E é muito engraçado, né? Porque parece que é comum da maioria das casas as pessoas exigirem o respeito dos filhos, né? Porque você não está me respeitando, porque você não está dando atenção pro que eu estou dizendo. Marido querendo que a esposa respeite a voz dele. A mulher não se sente respeitada, não se sente ouvida. A casa é um dos ambientes que mais se faz necessário essa palavrinha, respeito. Mas a gente não para pensar. E aí eu já peço licença a você, que eu vou dar umas pigarreadas durante o dia. O pastor Welber me deu a dica do gargarejo depois que eu entrei no ar, então não vai dar para eu parar, mas você vai ser bondoso comigo, vai relevar minha tossezinha aqui. Em casa é um dos lugares que mais se faz necessária essa palavrinha respeito. E eu queria pensar com você sobre alguns pontos a respeito desse respeito, que é tão importante. E o que a Bíblia nos traz, o que a Bíblia nos mostra a respeito disso, né? Com relação a isso. Porque interessante, né? Essas palavras que têm duplos sentidos, né? Respeito. O que para você é o respeito? É exigir, é ser acatado, né? Ser obedecido, né?
Quando a gente pensa logo em respeito, a gente pensa logo lá em Êxodo, né, capítulo 20, o verso 12, que é muito claro. Ou então a carta de Paulo aos Efésios, quando ele vai dizendo, olha, o filho, o pai, tem que honrar pai e mãe, né? Os 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, lá em Êxodo. A gente pensa logo filho, pai e mãe, filho, pai e mãe. Honrar pai e mãe envolve respeito, envolve obediência, envolve cuidado. E isso a gente começa a uma modelagem, a uma transferência de conduta desde a infância e que acaba se vindo reverberando até a idade adulta. Uma vez eu ouvindo o pastor Rafael Abdala numa das suas pregações na convenção, e ele falou uma coisa muito interessante. A obediência traz bênção. A obediência a Deus traz bênção. Quando nós somos obedientes a Deus, nós somos abençoados. Sempre. E hoje eu quero pensar com você que muitas vezes lê algumas regras de conduta que a Bíblia nos apresenta, e eu creio que Deus espera de nós uma ponderação, uma atenção mais dedicada, um temor. Esses pontos que a Bíblia nos apresenta, muitas vezes, a gente enxerga de maneira muito humana. E quando a gente lê e enxerga de maneira humana, a gente não consegue destacar, não consegue compreender, não consegue ajustar para uma visão mais real, mais o que biblicamente está querendo trazer. Compreende? Então, eu queria conversar com você sobre essa visão de respeito que a Bíblia quer trazer para a gente e que às vezes a gente não está conseguindo colocar de forma prática, como é um discurso que às vezes eu trago aqui, porque a gente não sabe na realidade o que é. A gente está entendendo superficialmente, a gente está entendendo em um dos sentidos da palavra, mas existe um outro que talvez seja muito mais eficaz. Vamos lá abrir a nossa Bíblia em Êxodo, no capítulo 20. Eu estou com a minha Bíblia nova aqui, chique, que eu mostrei no outro dia para vocês. Leitura gigante, gente, que a gente vai chegando a uma certa idade e não consegue mais ler nas letras pequenininhas, né? Êxodo 20, e aí lá no finalzinho, já no verso 12, pelo meio, né, quando vai vindo com os mandamentos, o primeiro mandamento que é citado é justamente esse: honre teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então vamos pensar na palavra respeito voltado à honra. E aí, alguns filhos, vamos falar primeiro nessa nuance de filho, pai e filho. Alguns filhos chegam para mim e falam assim: Van, eu sei que eu tenho que honrar pai e mãe, mas o meu pai, ele não é convertido, o meu pai não é cristão, o meu pai não aceitou a Jesus, meu pai não é de Deus. Tem os filhos que dizem assim, né? Meu pai não é de Deus. Aqui, quando Deus manda esses mandamentos para o povo, ele está dizendo assim: honra teu pai e tua mãe por obediência ao mandamento que Deus te deu e não em relação ao seu pai e à sua mãe. Isso faz toda a diferença. Quando a gente obedece esse mandamento, entendendo que eu tenho que honrar pai e mãe porque eu sou obediente a Deus, a quem eu estou obedecendo fica meio que neutro, compreende? Eu honro pai e mãe porque eu sou obediente a Deus. E não porque meu pai e minha mãe merecem respeito.
Eu estou honrando meu pai e minha mãe porque eu sou de Deus e não porque eu sou filho do fulano e da Beltrana. E às vezes os nossos filhos, às vezes nós como filhos, vou sair da parte de mãe, vou voltar para a parte de filha. A gente começa a gerar certas justificativas para a nossa conduta desobediente, e aí eu digo desobediente ao direcionamento que o pai e a mãe às vezes está nos orientando, porque a gente acha que a gente tem que acatar a vontade dos pais. E aqui essa honra e esse respeito, ele tem que ser resultado de algo que foi levado de Deus para nós. Às vezes a gente esquece que Deus, ele é soberano em todos os detalhes da nossa vida. A gente se esquece que sim, existe a vontade de Deus, mas existe a permissividade de Deus. Muitas vezes, Deus permite que a gente viva alguns momentos na nossa vida que muitas vezes não são agradáveis, porque ele é didático. A gente se esquece que antes de ser filho do Beltrano e da fulana, nós somos filhos de Deus e não somos filhos que aconteceram por acaso. Nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos que foram enxergados com todas as mazelas, com todos os comportamentos errados, pecaminosos e ainda assim desejados e amados. A gente não consegue compreender, e assim, eu vou ser muito lúdica aqui, muito didática. Às vezes a gente pensa assim, não, porque eu sou filha de Deus, né? A gente canta lá na igreja, né? Sou filho de Deus, sim, eu sou. A gente pensa e fala que nós somos filhos de Deus, mas a gente se vê aquele filho que, aconteceu, tá grávida, vai ter que assumir e é filho assim, e o pai tem que suportar aquele filho com, às vezes, aquela enfermidade, aquela deficiência, aquele comportamento que é tão difícil de ser trabalhado, de ser moldado. Você não é um filho que aconteceu nas mãos de Deus. Você é um filho por adoção. E aí o processo de adoção é bem interessante, porque você não foi gerado naquele pai, mas ele deseja ter um filho, porque a adoção vem do desejo do pai em ter um filho. Então, aquele pai deseja ter um filho, ele vai até um montante de pessoas que estão órfãs. E ele olha e escolhe você, a Vanessa. É a Van. A Van, não é qualquer Vanessa, é a Van Gomes que eu quero. A Van Gomes, que é uma mulher autista. A Van Gomes, que é uma mulher falante, fala demais, fala muito. A Van Gomes, que é cheia de manias. A Van Gomes, que tem um monte de necessidades. A Van Gomes, que tem problemas respiratórios. A Van Gomes, que fala assim, que pensa assim. A Van Gomes, a baixinha, a que tem cabelo cacheado. A moreninha. Aquela que tem a pele manchadinha. Deus olhou para mim e me desejou do jeito que eu estava. E falou assim, você agora é minha filha. Eu quero você para mim, do jeito que você está. E me ama do jeito que eu estou. E cuida de mim do jeito que eu estou. Olha para mim e me corrige nos momentos que eu preciso de correção. Deus olha para nós como esse filho e nos dá direcionamentos. E esses direcionamentos, muitas das vezes, sabe o Cícero e a Dalva, que é o nome dos meus pais, terrenos, meus pais terrenos? Sabe o Cícero e a Dalva? Eu vou colocar você sob a liderança deles. E tinha coisas que meu pai, já falecido, fazia, que me deixava muito triste, que eu achava que era errado.
Tinha. Tinha coisa que ele mandava eu fazer ou que ele me limitava de fazer que eu achava desnecessário? Tinha. Mas Deus me permitiu estar nessa família. E mesmo eu achando que aquilo ali estava errado, na minha cabeça, eu não posso esquecer que foi Deus que permitiu que eu estivesse nessa família, ou que eu nascesse nessa família, ou que eu fosse adotado por essa família. Mas que como cristã, que conhece a palavra, que lê e entende que é o meu manual de fé, naquilo que eu posso acreditar, mas também de prática, é o que eu preciso executar. É aquilo que eu preciso executar. E honrar a esses pais terrenos é aquilo que eu tenho que executar, porque o meu Pai Celestial, o meu Criador, o meu idealizador, espera de mim. E ele sabe que foi... Qual foi o motivo que ele me preparou? Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu tô vendo que os comentários chegando no chat e vamos manter o nosso combinado. Eu vou apresentar todas as ponderações e aí depois a gente dá uma lidinha aqui nos comentários para não se sentirem ignorados, ok? Então vamos lá. Então Deus, porque senão eu me desvirtuo daqui. Então nós precisamos entender que esse Pai Celestial, ele sabe o que eu sou capaz de fazer e ele espera de mim essa obediência. A Vanessa, ela sabe que ela está nessa família, mas que ela é minha. E que eu espero que ela não se esqueça de que ela é minha. E por eu ser do Senhor, e por eu obedecer a Ele, que Ele é soberano, além de ser meu pai, Ele é o meu rei e Ele é o meu mestre, eu obedeço, porque quando eu obedeço a Deus, sempre no final dá bom. Então aí, quando eu chego nos 10 mandamentos e encontro esse mandamento de maneira tão prática, tão clara, apresentado para mim aqui, que olha, filho, honre o pai e a mãe para que tenha vida longa na terra que Deus te deu. Não é uma terra que você conquistou, não é uma terra que você caiu. Foi uma terra que Deus te entregou. Para que você seja bem-sucedido aonde Deus te colocou. Interessante isso. Dá uma grifadinha aí na sua Bíblia. Não é pecado grifar a Bíblia, não. Fazer essa anotação para que você se lembre. Honre ao teu pai e à tua mãe, a fim de que tenha uma vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, o teu Criador, o teu Pai, te deu. Então, o local onde você está, e que se você for obediente a Deus, honrando o seu pai e a sua mãe, você vai ser bem-sucedido aonde você está. E aí isso vai para onde Deus te coloca, te permite chegar. É na sua casa, no ambiente domiciliar mesmo, é na sua faculdade, é na sua escola, é no seu trabalho, é no seu estágio, é na sua igreja, é no seu bairro, é na sua rua. Você vai ser luz que ilumina, você vai ser sal que salga, porque você está recebendo um direcionamento e porque dentro desse direcionamento você está acatando, mesmo que às vezes você não concorde, porque não é porque você é filho do fulano e da Beltrana, mas porque você é obediente ao Pai Celestial. Então esse respeito, ele precisa ser moderado, ele precisa ser moldado, ele precisa ser treinado, é dentro de casa. Agora vamos dar uma lidinha lá no que Paulo está falando para o povo de Éfeso, né, na carta dele, ao povo de Éfeso. Porque esse significado de honrar pai e mãe é reconhecer a autoridade, a experiência, a vida dos mais velhos, ouvindo os seus conselhos, buscando a sua aprovação em alguns momentos, observando o seu comportamento.
observando o seu comportamento. E calma que eu nem cheguei ainda nos pais. Calma. Obediência é seguir as orientações dos pais. Especialmente quando a gente é criança, que a gente ainda não teve uma experiência de vida geral, é muito importante a gente saber copiar os pais. É ouvir o que o papai e a mamãe estão dizendo, sabendo que papai e mamãe têm mais idade do que eu, ou seja, viveu muito mais do que eu. Estou falando aqui porque eu sei que tem pequenos corações que às vezes ouvem a mamãe como Deninho, que eu sei que o Deninho está aí me ouvindo. Obediência é quando a mamãe orienta você a fazer uma coisa daquele modelo, é porque ela já viveu aquilo ali e Deus está permitindo que a mamãe fale com você para que você obedeça. Você, pequeno coração, Deninho, Fabricinho e tantos outros que nos ouvem aqui, não se esqueçam. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus sempre está vendo tudo o que está acontecendo e Deus nos ama. E se algumas coisas Ele permite, é porque faz parte de um plano educacional. Deus está nos ensinando algumas coisas. E Deus permitiu que papai e mamãe estivessem cuidando de você, Ele está permitindo que papai e mamãe digam algumas coisas para você. Agora, pensando ainda nessa questão de honra, prestar atenção ao que os pais estão fazendo é um ponto. E quando o papai e a mamãe vão ficando mais velhos? Agora vamos pegar os filhos que têm os pais mais velhos. Essa honra está relacionada ao cuidado. Essa honra está relacionada à assistência que nós, pais, filhos mais velhos, devemos prestar, a ajuda que devemos prestar aos pais idosos. Independente daquilo que os nossos pais terrenos cultivaram em nós, seja no emocional, seja no trato de relacionamento. É muito triste quando a gente encontra filhos mais velhos e esses filhos soltam seus pais idosos na vida porque o meu pai não soube cultivar amor no meu coração, na minha vida. É muito triste quando a gente vê filhos cristãos que abandonam seus pais. Um dia desse, Miguel estava aqui conversando comigo e ele falou assim, mamãe, o que é asilo? Aí existem vários tipos de asilo, né? Eu não sei aonde ele tinha lido asilo. Mas eu falei, olha, o asilo mais fácil de você entender, meu filho, asilo é abrigo. Mas, vamos botar assim de uma forma mais prática, geralmente é onde acolhem algumas pessoas. A maioria das vezes a gente encontra muito comum nas ruas, asilo para idosos. É abrigo, acolhimento. Encontrei asilo. Asilo é uma palavra que significa abrigo, acolhimento, lugar de refúgio. E aí tem o asilo para idosos, por exemplo. Aí ele falou assim, me leva num asilo? Mas por que os idosos ficam no asilo? Falei, porque às vezes os filhos não têm condições de cuidar deles quando estão mais velhos, por vários motivos. Mas, infelizmente, também tem aqueles que abandonam seus pais nesses lugares. E tem muitos velhinhos lá, meu filho, eu conversando com o Miguel, que o pai tá jogado lá. Nunca mais recebeu visita de ninguém. Vamos um dia lá? Eu quero te lembrar, meu querido, minha querida, com muito respeito à sua história de vida, não desprezando as dores que você sentiu. Mas a gente honrar pai e mãe não é sobre os nossos pais terrenos, mas é sobre um mandamento enviado do Deus que te criou, do Deus que espera a sua obediência. E é dentro de casa que a gente precisa ser moderado quanto a isso. Talvez
Os seus pais terrenos não souberam passar essa informação para você. Talvez eles não receberam essa informação. E que bom que existe a Rede 316. Que bom que tem o quadro Virtuosas Modo On na segunda-feira, 10 horas da manhã, nessa vibe tão acelerada para te chamar a atenção para aquilo que Deus espera de você. Obediência. Honrar pai e mãe não diz respeito aqui ao que é o seu pai terreno, a sua mãe terrena, mas é sobre quem você é diante do Pai Celestial. Mas vamos lá, vamos em Efésios. Abre a sua Bíblia agora aí, lá em Efésios. Vamos para o Novo Testamento, lá no finalzinho. E Efésios, o capítulo 6, a partir do verso 1, está dizendo aqui os deveres dos pais e dos filhos. E olha o que diz o texto. Vou ler na Nova Versão Internacional, que é que eu tenho aqui. Filhos, obedeçam a seus pais em quem? Completa aí para mim aqui no chat. Filhos, obedeçam a vossos pais em quem? Em seu comportamento, em o que eles são, em seu título. Obedeçam vossos pais na posição deles na família. É assim que está escrito na sua Bíblia? Não. Obedeçam a seus pais no Senhor. Olha aí, Deus frisando novamente. Você vai obedecer os seus pais por causa de mim e não por causa deles. Porque isso é o justo, porque isso é o correto. A palavra justo aí, na sua Bíblia, está relacionado ao que é correto, ao que é bom. Porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento. Aí, olha só, Paulo já voltando lá em Êxodo, quando a gente acabou de ler, lá nas primeiras leis, olha, esse é o primeiro mandamento que Deus dá o comando e dá o resultado. Esse é o primeiro mandamento que tem promessa, vai ter recompensa. E aí ele fala, para que tudo te ocorra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, agora ele vem tocar no segundo ponto. Não irrite seus filhos. Em outras versões diz, não suscite a ira, não levante a ira dos seus filhos. Antes, crie, eduque, ensine, modele. Tem uma palavra bonita agora aí depois do filme, né? Forge seu filho segundo a instrução e os conselhos de quem? Da psicóloga, da pedagoga, da diretora da escola, da sua amiga que tem filhos educados, da avó que viveu uma vida. É isso que está escrito na sua Bíblia? Porque na minha não é o que está escrito na minha, não. Na minha Bíblia está escrito o quê? Segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha que interessante. Olha onde está a conexão. Veja a ponta dos elos. Filho, obedeçam os pais no Senhor. Vamos fazer aqui uma ilustração aqui. Ai, gente, eu vou querer um dia ter aquelas telas dinâmicas que a gente escreve aqui, aí risca para cá, que pode usar caneta. Hein, diretor? Ia ser legal, hein? Eu escrevo aqui, aí risco para cá e risco para cá. Vamos sonhando, vamos sonhando. Pastor Fabrício fala para a gente sonhar. Estou sonhando aqui. Presta atenção no elo. Filho, obedece ao pai no Senhor. Olha o Senhor aqui. Aí vem a orientação, a direção dos pais, o dever, a obrigação dos pais. Pais, crie os seus filhos, eduque os seus filhos, forme os seus filhos, ensine os seus filhos, modele os seus filhos, forge os seus filhos. Na instrução, segundo, conforme a instrução e os conselhos de quem? Do Senhor. Semana retrasada, né, que foi o ao vivo, que eu estava falando sobre hierarquia, a primeira frase que eu falei foi: tudo começa em Deus e termina nele. A obediência dos filhos
é por causa do Senhor. O direcionamento dos pais tem que vir do Senhor. Começou nele e vai para ele. E aí, quando esse ciclo, esses elos estão presos nesse centro, nesse pilar seguro, verdadeiro, que não erra, inerrante, gente, o resultado é óbvio. Tudo ocorre bem. Com quem? Com os filhos. E interessante que vem uma paz quando a gente obedece essa ordem, quando essa hierarquia é estruturada e ela é efetivada de maneira prática. Meus queridos, minhas queridas, bonitos e bonitas, né, que estão aqui me ouvindo, tudo ocorre bem. Os filhos vão andar em paz, vão andar em lugar seguro. As mães, os pais vão ter paz, vão dormir tranquilos, estão seguros, não têm as preocupações. Por quê? Porque eles instruíram segundo o conselho do Senhor. Eles ensinaram os filhos no caminho em que devem andar e não indicaram o caminho. Interessante, né? Porque muitas vezes a gente usa ditos populares como regras de conduta dentro do nosso relacionamento pai e filho. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas isso não vem de Deus, não, irmão. Tá vindo de outra pessoa que quer te enganar quanto à sua forma de ensinar seus filhos. Porque o que a Bíblia diz é: faça o que eu faço e não o que eu digo. Ande no caminho comigo. Vou te dizer como é que você vai fazer. E eu vou te mostrar como você deve fazer. Eu não vou te dizer como você vai fazer. O mundo diz, o dito popular diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A Bíblia, a palavra do Deus Criador, que espera de nós obediência, diz: faça o que eu faço, não seguir pelo que eu estou dizendo. Por quê? Aí Paulo vem e fala, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Aquilo que eu estou dizendo não é bem o que eu estou fazendo. Por isso que os pais precisam ensinar os filhos vivendo juntos. E aí vem a sociedade, e aí vem as ideologias desse século, os pensamentos desse século, e dizem que é a escola que vai formar o cidadão, por exemplo. Não. A maior influência nos filhos tem que ser dos pais. Isso eu já falei aqui em outros episódios. Você já está ouvindo isso de mim há muito tempo. E eu não estou falando aqui de você tirar os seus filhos da escola. Eu estou dizendo para que você seja maior influência dos seus filhos. Porque a responsabilidade que existe sobre os filhos, independente da idade, é dos pais. Porque os filhos são herança do Senhor que Ele confiou a você. São bens valiosos, são preciosos, são pessoas preciosas, mas não são suas, são do Senhor. Herança do Senhor. Então você precisa tomar muito cuidado. Dia desses eu estava recebendo um amigo do meu filho mais velho aqui em casa, há uns anos atrás que essa conversa aconteceu aqui na minha casa. E aí o Leozinho estava aqui, brincando com Samuca, e aí o Leozinho é muito estabanado, e aí ele esbarrou o copo e derramou o copo na toalha da mesa que a gente estava comendo. E aí aí ele ficou todo constrangido assim, e aí eu falei assim: não, Leozinho, acontece, relaxa, tia limpa. Falei com ele com o maior cuidado, carinho e empatia e compreensão, porque não era meu filho. Mas se Samuca tivesse derramado o copo naquele dia, eu falava: meu Deus, não tá vendo? Que menino desastrado, toma cuidado. Falo de um jeito mais agressivo, por quê? Porque é meu filho, ele tem que aprender comigo. Aí quando eu falei com o Leozinho, na mesma hora, o Sassá olhou para mim e fez assim.
Depois que Leozinho foi embora, Sassá, sempre muito sincero com a gente, falou assim: mãe, eu queria ser filho da tia Thaís. Eu falei: por que, filho? Você não gosta da mamãe? Aí ele falou assim: não, porque quando o Leozinho vem aqui, você fala com ele diferente de que fala comigo. Samuel era pequeno. Aquilo me doeu. Porque a maneira com que eu estava lidando com o Sassá, que é meu amado, eu dou o meu sangue pelos meus filhos. Deus confiou eles a mim. Eu sou muito dedicada e zelosa com o trato com eles. Luto por eles. Eu falo com tanta rispidez. Mas o filho dos outros, eu falo com carinho. E aí me veio um estalo que o Espírito Santo de Deus me deu, mas me deu aquele famoso tapa com a luva de pelica. O Samuel é meu filho. Eu confiei ele a você. E aí eu comecei a enxergar Sassá, Miguelito e a Bebeca com outros olhos. Às vezes eu tenho que dizer: não, faz assim não. Não é assim que faz. Mas eu falo entendendo que ele não é meu. E aí vai entrar o resultado dessa maneira de lidar com ele. É notório, gente. E eu não estou trazendo glória para mim, não. Mas muitas pessoas que conhecem meus filhos, por exemplo, falam assim: é impressionante como eles são obedientes. Como eles são zelosos uns com os outros. O que acontece? Eles obedecem. Porque a gente sabe, aprendeu a lidar com eles. E aí, talvez, minha irmã, você está pensando assim: ah, mas isso foi cultivado com o tempo. Deus não abre mão dos seus filhos. Você pode começar agora a desenvolver um relacionamento de respeito, de instrução e de conselhos modelados, extraídos das escrituras. E você vai ver que o resultado vai começar a acontecer. E olha, a gente não instrui filho só quando ele é criança, não. Sim, o forte é quando eles são pequenos, porque quando eles crescem, eles não se desviam. Mas se isso não aconteceu na infância, ainda assim pode acontecer na idade adulta. Porque o conselho, ele não fica só quando a gente é pequeno. Muitas vezes, a parte do conselho desse texto de relacionamento pai-filho vem na fase adulta. Interessante, né? Instrução geralmente é na primeira infância. A gente está instruindo, está dizendo, está indo junto. Mas aí quando o filho cresce, ele não quer mais só instrução, não. Ele começa a pedir o conselho. E se ele vê segurança naquele conselho dado, ele acata. Não é verdade? Quando você procura a sua mãe para pedir um conselho sobre o seu relacionamento com o seu marido, quando você procura o seu pai, você que é homem, para pedir um conselho para o seu pai com relação a finanças ou qualquer outra coisa, e você sente, porque a palavra que vem de Deus, ela tem um preenchimento, ela é viva, é uma fala que preenche você, que faz sentido para você, não é uma fala solta, é uma fala preenchida pelo Espírito Santo de Deus, é uma fala que convence. Quando você recebe do seu pai e da sua mãe aquela instrução ou aquele conselho preenchido pelo Espírito Santo de Deus, move o seu coração, te convence, você é encorajado a obedecer. Então o respeito acontece. Não faz sentido? Não tem tudo a ver? Agora, onde tudo isso começa? Tudo isso começa em casa. É a casa, o asilo, onde nós podemos voltar e receber esse acolhimento, essa instrução, essa orientação. É em casa. Muitas das vezes,
Os filhos, independente da idade, estão recebendo isso fora de casa. Às vezes estão recebendo fora de casa porque não tem em casa. E não tem, não é porque não foi desejado, é porque não foi produzido mesmo. Tem tudo em casa. Em casa tem comida, em casa tem brinquedo, em casa tem diversão, em casa tem cama, em casa tem roupa lavada, tem tudo, mas não tem instrução. Não tem relacionamento. Não tem relacionamento. Hoje de manhã liguei para minha mãe para conversar com ela um pouquinho. Todo dia eu tento ligar um pouquinho para ela, às vezes eu falho e por conta da correria da vida, às vezes demora uns dias para falar com ela, mas eu tenho no meu coração um desejo tão grande de ligar para minha mãe todos os dias. E para saber como ela está, dar um pouquinho de atenção para ela. E aí hoje eu liguei para minha mãe, conversando com ela e tal, e aí ela chegou e falou assim: minha filha, larga a casa, larga a louça, larga a roupa para lavar, larga tudo. Olhe para os seus filhos. E ela não estava falando isso porque ela não fazia, muito pelo contrário. Minha mãe sempre muito zelosa com a casa, com a roupa, com a comida, tudo muito fresco. Sempre correndo, acordando muito cedo, deitando muito tarde, tudo suprido. Minha mãe é assim. Estava falando com ela no telefone e ela limpando o fogão. Ela mora sozinha, uma senhora idosa, podia estar pedindo... Ela estava lá limpando o fogão dela, é o prazer dela. Ela sabe fazer aquilo, ela gosta. E ela falando comigo e limpando. Para você ver como ela é assim até hoje, com mais de 80 anos. Mas ela me deu um conselho. Não fique ocupado com coisa demais. Quando eu ouvi a minha mãe falando assim, larga a casa, larga a roupa para lavar, larga a pia de louça e dê atenção para os seus filhos, eu ouvi Jesus. Porque eu conheço, olha como são as coisas. Porque eu conheço as escrituras, eu ouvi Jesus falando através da minha mãe. Marta, Marta, você está atarefada com coisas demais, uma coisa importa. Relacionamento. Ah, bonita, quantas mulheres, quantos homens estão atarefados demais com coisas, correndo atrás de conquistar coisas que a ferrugem vai corroer e que a traça vai consumir. Esse final de semana, eu tive o privilégio de estar com a irmã Nancy Duzilek. E numa das conversas, ela falou assim comigo: legado é aquilo que fica nas pessoas. Herança é aquilo que fica para as pessoas. Vamos começar a olhar para o que realmente importa. Não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar para trazer sustento. Sim, temos. Em Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Tem tempo que é de trabalho, mas tem tempo que é para parar de trabalhar e atentar para outras coisas. Vai lavar a louça depois que seu filho foi dormir. Ah, mas é porque eu não consigo, eu fico cansada. Reveja a sua alimentação, reveja a sua saúde. Você faz tantas horas extras quando necessário para poder, por causa de trabalho. Faz hora extra para cuidar da casa, para você dedicar um tempo com seus filhos. Acorda mais cedo, talvez, para lavar a louça que você deixou, mas deita na cama com a sua filha, abraça ela, ouve, conversa com ela, compartilha como foi a sua adolescência com ela. Mostra o que Jesus está fazendo na sua vida. Você que é pai, você que é homem, larga o celular, larga o jogo de futebol, senta com seu filho, mostra para ele como é que você faz o cálculo das finanças aí, do orçamento da casa, mostra como é que você paga as contas,
como você compartilha com a sua esposa, para que ele aprenda a como ser assim com a esposa dele. Ele seja encorajado, estimulado a ser um marido provedor. Porque a instrução e o conselho, quando ele vem do Senhor, ele gera obediência, que é resultado de um respeito, de uma ponderação, de um acatar daquilo que foi apresentado. Às vezes a gente exige respeito dos nossos filhos, mas a gente não está dando motivos para esse respeito existir. Às vezes a gente está buscando um autoritarismo, quando o respeito ele vem de palavras de autoridade, que é uma coisa totalmente diferente de autoritarismo. Eu creio no poder do nome de Jesus e no mover do Espírito Santo de Deus que me orienta em toda a linha editorial aqui da rede, do Virtuosos Modo On na Rede 316. É que o Senhor está chamando a mim, que sou mãe, a Léo, que é meu marido, está aqui na minha casa hoje, está em casa hoje porque hoje é a folga dos ministros na nossa igreja, meu marido é o ministro na nossa igreja, ele está ouvindo aqui um compartilhamento, e tantos pais e tantas mães, tantos líderes de igreja que são pais. O chamado do Senhor para mim e para você hoje é, sim, o respeito é ensinado em casa, através de comandos, de instruções preenchidos com autoridade. E a autoridade eficiente é aquela que provém do Senhor. Que a sua semana seja uma semana diferente. Que aquilo que está acontecendo na sua casa, que não está conforme o padrão do reino, o padrão de Deus para a sua família, seja quebrado em nome de Jesus e seja um tempo de novas experiências. A gente vai ter momentos de aflição, vai ter momentos de desafio, vai ter pontos que a gente vai precisar ter um trabalho maior. Mas quem disse que nós não teríamos trabalho? Quem disse que nós não teríamos aflições? Mas a gente tem um recurso, um bom ânimo, um incentivo. Se nós estamos com Cristo, nós vencemos com Ele, porque Ele venceu o mundo. Se você imitar Jesus, se você dar o conselho para o seu filho, como a minha mãe me falou hoje mais cedo, a ponto do seu filho se lembrar que aquilo que você disse foi o que Jesus disse, vai ter efeito. Vai ter efeito. A minha oração é que essa palavra tenha encontrado terra fértil no seu coração. E que da mesma forma com que você recebeu, como eu recebi, você também tenha recebido. Eu quero terminar lendo uma palavra que veio ao meu coração nesse final de semana. Eu cheguei no retiro de oração da minha igreja, só de mulheres, e quando eu cheguei lá, eu falei, Senhor, eu não quero fazer nada. Irmãos, foi o primeiro acampamento que eu me lembro que eu tenha ido para não fazer nada. Eu não cantei, eu não ministrei o louvor, eu não preguei, eu não dei palestra, eu não dei oficina, eu não fiz nada. Porque todo o retiro que eu vou, eu estou fazendo uma dessas coisas. Dessa vez eu não fiz nada. E aí tinha uma palavra, um texto, um livro, martelando no meu coração, Eclesiastes, Eclesiastes, Eclesiastes. E aí eu falei assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim em Eclesiastes? E aí eu levei um livro, porque eu gosto muito de ler, eu falei, nos tempos livres eu vou ler um livro. Eu estava lendo um livro, quero até indicar como dica hoje, Como Ouvir a Voz de Deus. Eu vou pegar ele lá. Está na minha mochila, eu nem sei onde está a minha mochila. Mas o primeiro capítulo do livro estava assim no cabeçalho. Eclesiastes 5, verso 2 e 3. Eu quero ler para você. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos.
Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. E aí Deus falou no meu coração. Às vezes, quando a gente está diante de Deus, a gente fala demais. A gente diz demais. Quando Deus, na verdade, quer falar conosco, e para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa se calar. Eu creio no nome de Jesus, na autoridade que tem no nome de Jesus, que hoje Deus está te pedindo para você ficar calado e ouvir. Que respeito se conquista. Quando a gente instrui, quando a gente aconselha no Senhor os nossos filhos. Que você tenha compreendido, que o Espírito Santo de Deus que está aqui na minha casa hoje, eu creio, possa estar também transbordando na sua casa entendimento, discernimento, e que você entenda aquilo que Deus quer fazer na sua vida e na sua família, através de você, mãe, através de você, pai, através de você, filho. E que o Senhor seja glorificado na sua conduta. Respeito se ensina, não se esquecendo de que os nossos filhos não têm que fazer aquilo que a gente diz fazer apenas, mas eles muitas das vezes estão copiando aquilo que nós estamos fazendo. Se você quer ser respeitado, preste atenção naquilo que você está fazendo, porque muitas das vezes o respeito é resultado de um comportamento, de uma instrução, de um comando enviado do Senhor. Amém? É isso que eu tenho para você. E está aqui. Olha só. Obrigada, pastor. Tá aqui, olha, já o print, se você tá aqui, ó, Como Ouvir a Voz de Deus, tá aqui, ó. Tem esse livro da Joyce Meyer, tem um outro. Enquanto o pastor Weber tá voltando aqui, tem um outro que eu quero indicar. Eu vou pedir pro meu marido trazer aqui a minha mochila e eu vou pegar o livro aqui. Vamos lá? Eu vou dar uma lidinha enquanto o pastor Welber está chegando aqui. Reginaldo já passou aqui, eu já citei ele. Reginaldo, um beijo para você e para sua família. É uma honra ter um homem virtuoso, modo on aqui. Muito legal. Cristiana Paulo. Bom dia, pastor Welber Van Gomes, virtuosos modo on. Deus abençoe. Amém, minha querida. Vamos dar uma lidinha a mais em tudo que está aparecendo aqui. Alzira, é porque tá bem pequenininho, pastor Web, eu tô sem óculos, você pode me ajudar a enxergar? Porque eu sou aquela que passou dos 40, mas não tá aceitando muito ainda o multifocal. Não confio no meu look, pastor Welber. Tá certo. Jazionete Alves, dá uma lidinha aqui pra mim que eu não tô enxergando. Você parou aonde? Na Jazionete aqui, tá aqui na nossa tela, é mais fácil de todo mundo enxergar. E a gente vai acompanhando. A Jazionete Alves. Bom dia, Van e pastor Welber. Preparada para aprender. Glória a Deus, eu também estou. Muito bem. Aí depois Maria de Lourdes Silva está dizendo graça e paz. Ela é da PIB lá de Ilhéus. A Sandra Mendes está dizendo bom dia, bonita e bonitos da rede. Acabei de chegar, a Sandra, isso foi às 10h43, né? A Maria de Lourdes está dizendo, minha mãe criou os filhos de forma dura. Se não fosse feita... Eu acho que ela vai completar mais lá na frente. Minha mãe criou os 8 filhos com regras. Se não fosse feito, ela castigava e todos respeitavam. Muito bem. Aí ela diz mais aqui, agradeço a Deus pela mãe que ele me deu. Hoje ela já está com Jesus. A Elaine Marinho está dizendo bom dia. A Maria de Lourdes escreveu mais aqui, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Louvado seja Deus, amém, Jesus, amém. E o Reginaldo está dizendo, e assim que se começa a semana, aprendendo e colocando em prática. E a Maria de Lourdes Silva está dizendo, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Muito bem, Maria de Lourdes. Obrigado, amiga. Lá no nosso WhatsApp, Ivan, tem recadinhos. A Luciana, deixa eu ver o que a Luciana está dizendo. Peraí.
Antes, deixa eu voltar aqui com o áudio aqui no nosso WhatsApp, porque não deu para... Acho que agora vai dar certo. E a Maria Sofia, Laís Sofia, perdão. Laís Sofia, não me esqueci de você, não. Nossa missionária Mirim, Deus te abençoe. Pastor, ela é promotora de missões também. Eu sempre ouço a avó dela dizer o quanto ela ajuda na oferta, no alvo de missões. Deus abençoe, Laís. Valeu, Luciana. Tem uma pessoa que está dizendo o seguinte, uma pergunta, Van. Pastor Elber, Van, abraços. Davi aconselhou a Salomão buscar sabedoria e conhecimento. Esse conhecimento é a palavra de Deus, na qual aprendemos aqui na rádio, na Bíblia, né? No templo. Mas também é o conhecimento secular na educação de filhos e recursos seculares. Vocês podem me indicar? Obrigado, beijos, gratidão pela rádio, por vocês, Jesus abençoe para sempre. Sou de casa sem filhos, não entendi, acho que é isso. Sou de casa sem filhos, não entendi. Van, eu não vou identificar a pessoa, né? Que eu mas fica à vontade, Van. Entendi o que ela perguntou. Que Davi, ele instruiu Salomão em todos os âmbitos da vida. A gente chama isso hoje, nos dias de hoje, como não precisa citar o nome, eu lembrei. Isso, nos dias de hoje, a gente chama de educação integral. O que é educação integral? É quando a gente recebe, entende e assume a responsabilidade integral do indivíduo. E o que é integral? É pegar todos os âmbitos da vida. A educação secular, né? Português, matemática, história, geografia, a vida, a educação ética, né? O comportamento social daquela pessoa. A gente instrui, a gente ensina como se relacionar com a sociedade e a gente ensina o relacionamento com Deus, a devoção. Então, quando a gente fala de ensino integral, é isso que Davi fez com Salomão. Ele ensinou não apenas a como ele ser temente ao Senhor, mas também como ele ser um bom guerreiro, como ele ser um bom rei, né? E foi o homem mais sábio que já existiu. E eu acredito que essa sabedoria foi conquistada muito porque Davi assumiu a educação integral do seu filho, de Salomão, né? O filho dele. Agora, quando eu digo educação integral, por favor, não entenda que eu estou dizendo que você tem que ser o professor dos seus filhos na escola. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que ser a principal influência dos seus filhos nessa busca de conhecimento. Eu entendo, pastor Weber, que os dias de hoje as coisas são muito difíceis. É complicado, por exemplo, para um pai e para uma mãe encontrar na própria agenda um tempo para poder sentar com o filho e ensinar português, matemática, história, geografia. Ontem, a Nancy, pregando lá na nossa igreja, no final do congresso, ela falou assim, hoje em dia, as crianças não são mais instruídas pela escola, estimuladas na escola, a decorar a tabuada, a memorizar a tabuada. A conjugação dos verbos. Na escrita de redação. Ela falou, as crianças antigamente estudavam redação, para escrever redação dissertativa, narrativa, informativa, tinham várias coisas que hoje em dia a escola está ficando muito rasa. Mas são coisas básicas para o entendimento da criança. Entende? E é interessante que o que acontece? Isso não impede você, pai e mãe, de separar um momento no seu dia para sentar com seu filho, independente da idade e do seu nível de escolaridade, quero deixar isso bem claro. Se Deus permitiu que seu filho esteja com você, é porque você tem capacidade. Deus não entrega uma responsabilidade para a gente sem que a gente tenha capacidade de lidar com essa responsabilidade.
E aí, você pode sim sentar um dia com seu filho adolescente, por exemplo, que é o maior mito de influência dos pais é com os filhos adolescentes com relação à escola, para conversar com o seu filho sobre ciência. Seu filho na escola está ouvindo sobre o darwinismo. E você não precisa saber sobre darwinismo. Você não precisa saber sobre evolucionismo. Se você sabe sobre Bíblia, você já sabe o que você tem que passar para o seu filho. A Bíblia diz, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, a homens como eu e você, que são tementes ao Senhor, que ouvem e obedecem. Eles escreveram sobre o Senhor, e eles escreveram sobre um Deus criador. E a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Então você não precisa saber o que a ciência está dizendo. Você precisa saber o que a Bíblia diz. E a Bíblia está na sua mão. Se você não está conseguindo ler o que a Bíblia está dizendo aí, você pode pegar uma outra versão da Bíblia. E sentar com seu filho e falar assim, e aí, o que você está estudando no português? Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. Então, se na sua escola está começando a colocar um outro gênero na conjugação de verbos, cuidado aí, porque isso não está na Bíblia. Na Bíblia é o e a, ele, ela. Não tem a coluna do meio na conjugação dos adjetivos, dos substantivos, não tem. Não tem além do... Lógico, tem, né, no português o comum de todos, aquelas palavras que são mais gerais, mas vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então, o que essa ouvinte aí trouxe como questionamento é, tá, e vocês têm como me instruir? Você tem alguma instrução, além da Bíblia, para poder nos fazer ter essa educação integral? Foi o que eu entendi da pergunta. E sim, existem muitos livros que nos ajudam nessa educação integral. Eu quero indicar um livro, se o pessoal da produção puder fazer a busca no Google aí da imagem, puder compartilhar aqui, vai me ajudar bastante, porque esse livro é bem interessante. Existe uma linha educacional chamada Trivium, que é da educação clássica. Se você pesquisar no Google, a educação clássica vai te ajudar bastante. A educação clássica, ela traz alguns detalhes que você pode incluir no seu relacionamento com seus filhos, independente da idade, no ensino domiciliar, no ensino dentro da sua casa. E eu não estou falando que é para você excluir o ensino da escola. Eu estou falando que o ensino em casa tem que ser maior do que o da escola, para que quando o seu filho chegue na escola, ele não seja levado pelos conceitos da escola, compreendeu? E tem um livro que é muito interessante que vai te ajudar nessa educação integral. Chama-se Ensinando o Trivium. Gente, que livro incrível! Eu li, eu tenho as 2 edições dele, porque tem Ensinando o Trivium Teoria e depois tem o Ensinando o Trivium 2, que é a prática. É um livro incrível. Ele fala sobre o ensino domiciliar especificamente, né? Que é uma onda que está surgindo aí, dos homeschoolers e tal. Mas é um livro que fala, não é sobre o tipo de ensino, mas é sobre essa educação integral. E é interessante que lá dentro do livro, ele fala até sobre mães e pais que delegam o ensino religioso, a devoção, o ensino da devoção para a igreja. Não é a igreja que vai ensinar seu filho a buscar a Deus, é o pai e a mãe que ensina as crianças a buscarem ao Senhor, a terem uma vida de devoção. Esse livro, muito obrigado, produção. Olha que produção massa. Tá vendo? Esse livro é muito bom. É a minha indicação de hoje. Ele tem 2, tem o volume 1 e o volume 2. Esse daí é a teoria e tem o volume 2, que é o prático. Que aí vai dando estratégias práticas de como você desenvolver uma educação integral. E é sobre essa educação integral que Davi executou com seu filho Salomão. E olha o resultado.
E isso se encaixa muito sobre o que a gente estava falando aqui. Porque o ensino integral, ele acontece sentado à mesa. Às vezes as mulheres, e eu já peguei atendimentos que eu trabalhei com isso, as mulheres estão mais ocupadas lavando louça, passando roupa, do que sentando à mesa para ouvir seus filhos. E eu quero compartilhar com você o conselho que eu recebi da minha mãe hoje de manhã. Larga a roupa para passar. Faz hora extra depois. Fica com o que realmente importa. Se relacione com seus filhos. Estamos vivendo uma geração de jovens que estão órfãos de pai e mãe vivos, porque estão focados demais com coisas que, volto a dizer, a ferrugem vai corroer e a traça vai consumir. Entende? A Mayara passou por aqui e falou assim, amo suas indicações de livro. Tamo junto, querida. Pensa numa pessoa que gosta de livro aqui, sou eu, Joe. E eu tenho outro livro para indicar hoje ainda, tá? Cheiro lindo. E é isso aí, pastor. Vamos dar uma olhada aqui, que tem muita gente falando um monte de coisa. Sim. Antes, Van, tem mais um comentário aqui de uma outra pessoa, que eu também não vou identificar. Ela está dizendo assim, pastor, minha mãe quis ir para o asilo, porque como enfermeira, tendo Parkinson, Alzheimer e esquizofrenia, sabia do sofrimento que eu teria devido a isso. Tive muitas oportunidades de conduzir ao Senhor, muitos que viviam ali, e louvo ao Senhor pelo maior testemunho que tive de abnegação que ela me deu. Já partiu para o Senhor, glória a Deus. Que lindo! Nossa querida fez aí esse comentário, né? Minha irmã... E olha que lindo, pastor Web, ela enxergou a glória de Deus na obediência, ela acatou o que a mãe dela pediu, mesmo ela não querendo, porque ela podia fazer, mas a mãe dela pensou na filha e ela obedeceu a mãe dela. Ser enfermeira, e a mãe, no caso, né, pelo que eu entendi, era enfermeira e sabia no que daria se cuidar. Olha como, e ela falou assim, filha, nossa, que amor de mãe! E aí a mãe dela indo para esse lugar, e eu creio, pastor Elber, não conheço essa ouvinte, mas na minha cabeça está sendo muito claro. Ela foi aquela filha que visitou, que foi lá, que cuidou da autoestima da mãe. O evangelho para as pessoas, né? Para os demais que viviam. Talvez lendo a Bíblia para a mãe dela ali, cantando louvores com a mãe dela ali, alcançou o coração de outros idosos que talvez estivessem abandonados pelos seus filhos. Que coisa linda, minha irmã. Obrigado por compartilhar com tanta generosidade a sua experiência pessoal. Muito obrigada. Muito lindo ouvir isso. E mais cedo, Van, tem um áudio aqui, eu não cheguei a ouvir, nem pedi para os meninos da produção ouvirem lá pra gente, mas quando a gente estava falando em tosse, coincidentemente, a Ednisa, ela gravou um áudio aqui e mandou uma foto de umas plantinhas. Eu não sei que planta que é essa. Deve ser para mim, pastor. Por favor, pode deixar eu rodar aí, porque vai que tem mais alguém com tosse. Exatamente. Aí eu vou tocar o áudio, não sei se tem a ver, né? Oremos. Nossa rádio. 316, a mais ouvida e a mais amada do Brasil. Estou trabalhando. Gostaria de pedir o louvor com Cristina Mel, ao amigo distante. Oferecer para o nosso querido pastor Elber, para todos os ouvintes, e agradecer a Deus por mais um dia. Rádio 316, a mais ouvida e amada do Brasil. Não é, porque eu pensei então, mano. Tudo bem. Ela fez o nosso merchan, pastor. Então. Mas esse pessoal tá tão logado na rede 316, tem um monte de locutor autóctono por aí, tá vendo? Então, ela fazendo ainda uma vinhetinha no finalzinho. Exatamente. A Ednisa, ela é da Assembleia de Deus lá de Teresina, no Piauí, tá plugada. Glória! E a Bed, lá em Teresina, tá plugada com a gente. Muito bom, né, pastor Welby? Ela mandou foto também dos céus lá de Teresina, o céu azulzinho. Mandou uma rede no varal. Tem uma rede secando no varal aqui, Van. Ai, que delícia, gente. Olha aí, que legal. Top demais. Aí ela tinha mandado umas flores, umas plantas aqui. Eu não sei que planta que é essa, não faço a menor ideia. Deve fazer algum chá. Depois você manda pra mim no privado, irmã, que eu quero saber. Não, eu não sei o que. Eu achei que era pra fazer um chazinho, né? Mas não é, não. Deve ser. Ô, pastor, deixa eu dar uma lidinha aqui no chat, pastor. Isso, vamos lá. Elienay Vieira mandou assim, graças a Deus que só trabalhava no turno
que meus filhos estudavam. Olha aí, ó, estratégia. E no contraturno era minha responsabilidade de ver o que aconteceu no momento que eles estavam na escola. Pois é, aproveita esse tempo para estar com seus filhos. Aprenda a gerenciar melhor as coisas aí. Quando eu falar, nossa, teve uns episódios há uns anos atrás que eu falava sobre segura a louça na pia, organiza, mas não precisa lavar tudo no mesmo horário. Nossa, mas chovia de gente caindo em cima de mim. Deus me livre, deixa a louça suja na pia. Pois é, minha irmã. Mas enquanto você está lavando a louça, seu filho está com o celular, ouvindo videozinho no TikTok, copiando um monte de coisa que não era para ele estar copiando, sendo influenciado por um monte de gente que você, com certeza não concorda dele estar imitando. E eu posso falar, Vá? Assim, também, querida e querido, né? Eu vi até uma amiga falando o seguinte, que quando os homens eles estão na cozinha, eles procuram resolver a coisa para não ficar na cozinha, entendeu? Então, assim, ó, sabe o que você faz? Ore a Deus, para que o Papai do Céu te liberte de uma vez por toda desse tempo que você fica na cozinha. Lava a louça, gente, não é nada impossível, não. Para lavar a louçazinha aí, ó, dependendo da quantidade de pessoas que tem, 8 serviços, 10, 12, 14, né? É livre. Tem de 16. E a de 16 lava até os legumes, pastor Weber. Olha, tá vendo? Então, faça isso, aprenda com a mulher virtuosa lá, ela tinha um bocado de funcionária lá, ó, tá vendo? Tinha funcionária Electrolux, tinha funcionária Brastemp, tinha Filco, tinha um monte de marca aí de funcionária. Então, eu tenho uma funcionária dessa, meu marido, o pastor Welber, é um homem de Deus. Léo Gomes é um homem de Deus. Amém. Ele não abre mão da lava-louça de casa. Você entendeu? É libertador, por favor, né? Então, olha Papai do Céu aí, né? E priorize. Eu tenho certeza que você vai economizar muito tempo aí, ó, até para ler bons livros indicados aqui pela minha amiga. A produção está se manifestando. Deixa eu dar uma lida aqui, ó. Aqui em casa, nós compramos tudo que nos ajuda a fazer as tarefas em casa mais rápidas e ter tempo com as pessoas. De Deus. Tá vendo? Valeu, produção. Nota 10 com a virtuosa modo on, coração pra você. Você já comprou aquela funcionária que limpa o chão? Sozinha? Essa não. Eu vi, ela é do preço da lava-louça, né? Ela é cara também. Não, tem umas. Não começa a botar mimimi, não. Tatiana, pastor Robert tá botando mimimi. Não é mimimi, não. Peraí, pastor. É aquela que limpa, ela vai sozinha, ela pega o pano, passa o pano. Você tá querendo a hard. Essa daí é tudo integral, pastor Robert. Olha só, se não for para ser Eliseu, Geazi também eu não quero ser, não, amigo. Entendeu? Tipo isso. Começou a semana na Rede 316. É o mais humilde da rede, é o melhorzinho, como diz meu amigo Jefferson lá de Marabá. É o melhorzinho lá de Marabá, é o melhorzinho da rede aí, é o mais humilde da rede. A produção, o passarinho me contou que Elidiane, pastor, da nossa produção, tem uma que passa pano e diz que é o céu na terra, pastor. Olha aí, não é essa? Passa Meu pano. Meu Gomes está ouvindo isso. Tira, seca o pano e passa de novo, fica o dia todinho lá. Você solta a bichinha lá, ela é treinada, entendeu? Mas, pastor, vamos combinar. Olha bem o tempo que você tem em casa. Não é? Será que você está investindo o seu tempo com legado ou com herança? Presta atenção nessa diferença. Às vezes a gente está trabalhando tanto para deixar herança para os filhos e não deixa sabedoria para eles lidarem com a herança. Aí fica aquele montante na conta do banco lá. Você parte, seus filhos gastam dissolutamente, como foi ali o ou até mesmo vão entrar em conflito, amigo. Se você não... Os filhos entre si, não é, pastor? Vão entrar em conflito pela herança, né? Então você vai para a eternidade, os dois ficam aqui se matando, não se fala mais, um querendo matar o outro aí. Né? Meus irmãos, uma coisa importa, relacionamento. E quando você tem relacionamento com Deus, você consegue ter um bom relacionamento na família. Esse é o segredo. A mulher que teme ao Senhor, essa será reconhecida. Homem, para ser sacerdote, tem que ter relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus, minha irmã bonita e bonito também, que estão por aí. Não é culto doméstico.
É vida devocional particular. Entra no teu quarto, fecha a porta. Você e Deus. É isso aí. Ó, a Luciana, ela tá dizendo assim: estou aqui também no chat, ligadinha com vocês, Deus abençoe, não esqueçamos de dar o like. Então, você que tá esquecendo do like aí, por gentileza, né? E se inscreve. Exatamente, não, isso não vem de Deus. E compartilha não deixa o like, também. não vem de Deus, não. Elianai Vieira tá dizendo graça e paz. A Luciana tá dizendo mais aqui, ó. Uma que foi bem esclarecida, honrar os pais no Senhor. Ela diz mais aqui, uma frase que foi bem esclarecedora. Ela só completou aqui. A Márcia Bastos está dizendo, bom dia, estou aqui, viu? Ligadinha nessa mulher de Deus, sendo abençoada com palavras edificantes. Que Deus abençoe, pastor Welber, Ivan e todos os ouvintes da melhor rede missionária 316. Eu também acho, viu, Márcia? O Elianai, né? Eu nunca sei, pastor. Já é assíduo aqui, mas eu nunca sei. Você é a Elianai ou o Elianai? Por favor, esclareça. Eu tenho uma amiga que se chama Elianai Gleiser. Eu também tenho uma conhecida Elianai. E já vi também várias pessoas, homens com o nome Elianai também. E está dizendo o seguinte, o mais correto é sentar e estudar com eles todos os dias. A Elaine está dizendo, gente, hoje consegui acompanhar o programa, estou aqui arrumando a casa e ouvindo. Abraços, Van, tenho um pequeno de 6 anos, o Josué, aprendendo com você, tenha uma ótima semana. Tamo junto. O Elianai está dizendo, é tremendo, ou a Elianai, não sei, é tremendo acompanhar o dia a dia dos nossos filhos. Desde Tenório está dizendo, através da palavra de Deus podemos confrontar coisas contrárias. Sim. A Vera Magalhães está dizendo, bom dia com Jesus, pastor Welber, Van e todos os nossos irmãos da rede. Obrigada, Van, por tantos ensinamentos. Uma ótima semana para todo mundo. A Deise está dizendo, eu sou professora e creio que tudo isso é consequência das ideologias de Paulo Freire que a esquerda tanto defende. Eita. O Elianai, graças a Deus que só trabalhava no turno... Eu li. Você já li. Muito bem. A Deise está dizendo a famosa geração mimimi. A Deise está inspirada hoje. Um canal qualquer. O Reginaldo Araújo está dizendo, minha esposa ia amar essa funcionária. Mas quem não vai, né, meu? Deixa eu ver quem mais. A Áurea está dizendo, bom dia, Van, excelente palavra. A Elianai Vieira está dizendo, glória a Deus pela vida de nossos amados irmãos em Cristo Jesus, levando a sua palavra, Senhor Jesus, para que possamos ter intimidade com Deus. E o perfil aqui, um canal qualquer, está dizendo... é o Fredson, tá certo, é o Fredson, ele está dizendo, quando meu filho foi estudar longe de casa, 5ª série, larguei o emprego e fui trabalhar como MEI. Não me arrependo, pois o acompanhei e até hoje o acompanho. E ele gosta da minha, acredito, companhia, né? Muito legal, viu? Mas eu acho que isso daí, nossa, tem um livro, eu tenho 2 livros para falar ainda, pastor. Ai, meu Deus, se o diretor estiver me vendo, diretor, olha só, eu entrei bem mais tarde. Entrou atrasado. Eu tô no crédito, ainda não bateu. O importante é o Ramon Torres não tá ouvindo nem assistindo. Nada que inspire. Hoje eu acho que ele tá, porque eu acho que ele hoje vai ouvir. Meu Deus. Mas vamos lá. Fredson aqui. Quando meu filho, ele que ele escreveu, aí Maria de Lourdes, Deus abençoe a todos da Rede 316, é uma benção. Eu tenho mais 2 minhas irmãs. Vamos aprender a ler, vamos aprender a buscar conhecimento. Nossa Bíblia nos orienta, a palavra de Deus nos mostra, olha, nós padecemos por falta de conhecimento. Às vezes a gente está tão crentão que a gente só quer ter conhecimento bíblico. E eu não estou dizendo que está errado, mas a gente também tem que ter conhecimento das outras coisas. Deus nos abençoa com muitas outras informações. Deus usa as pessoas para nos instruir. Eu tenho mais um livro para explicar aqui, para falar. Tem um livro chamado O Pastor Amado. Fala sobre o pastoreio paterno. Que coisa legal esse livro. Eu faço parte de um grupo de leitores e aí
Eu faço parte de vários grupos de leitores, mas aqueles clubes de livro, e um deles é instruído, né, para esse cuidado com os filhos, e a gente está lendo esse livro, O Pastor Amado. É um livro excelente que fala sobre essa paternidade que é presente, que é justamente o que o Fredson falou aqui, de você entender, priorizar, é estar com seus filhos, com a sua família, sentar com eles à mesa e compartilhar o ensinamento. E o Espírito Santo te instrui. Não tenha medo, não tenha medo. Aí eu tenho mais um outro que eu ia mostrar aqui. Vou ver se a produção consegue encontrar. Discernindo a voz de Deus. Como reconhecer quando Deus está falando, da Priscila Scherer. É da Mundo Cristão, olha, ele está invertido aqui, vai aparecer talvez depois aí, a produção vai colocar. Discernindo a voz de Deus. É esse livro aqui que eu falei que eu levei para o acampamento nesse final de semana, e no primeiro capítulo já estava lá. Até ele botou o título numa outra versão. Ele botou assim, Eclesiastes 5, 1 e 2. Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Afinal, Deus está no céu e você está na terra. Portanto, fale pouco. Deus sabe mais daquilo que você está esperando saber. Então, pare para ouvir o que Deus tem para te dizer. Então, eu creio nisso. Deus tem muito para falar com a gente. Ele vai te dizer como você vai educar seu filho, vai te dizer como você vai trazer esse aí. Produção botou aí, olha, Discernindo a Voz de Deus. Muito bom livro, pequenininho, 240, acho que é 220 páginas. Você lê aqui, ó, fininho. Eu li no final de semana. Irmãos, vamos buscar conhecimento. A nossa ouvinte que perguntou aí sobre outros livros, vamos buscar conhecimento. Tem lá, Ensinando. Olha quanto livro eu indiquei hoje. Muito bom, você não precisa ir para longe. Basta você querer aprender, ok? Deco passou aqui um dia desse, pastor Welber. Deco me mandou uma foto da mesa dele. Falei, eu duvido eu estar aí um dia desse nessa mesa. Deco. Deco, já falei para ele que indo daqui para o Pará, né, a cidade, ele fica no Pará, então, mas é quase que, eu acho que você desvia ali da rota, coisa de 80, 70 quilômetros, acredito, né, não sei nem se é tudo isso, uhum. e vai na cidade dele. Eu falei para ele que qualquer hora dessa eu vou estar batendo na porta dele lá para tomar esse café que ele manda foto pra gente aí direto. Marca na agenda que eu vou junto. Eu uso até os pontos aqui das milhas. Olha aí, ó. A Elienay está dizendo o seguinte, aliás, a Maria de Lourdes está dizendo, manda um abraço pro pastor William. Tá aí, tá plugado aí com a gente também. Diretor, um abraço pra você aí, ó. A Elienay Vieira está dizendo, amados, Crônicas 8:20, Elienay, Feira de Santana, Bahia, só a título de informação, viu, amados? Ela quer que a gente abra, ou ela ou ele, né, quer que a gente abra sobre a Crônica 8:20, que eu acho que é lá que está o nome Elienay, e aí a gente vai descobrir o gênero. Eu acho que é isso. O Deco, como é gratificante esse dia com a missionária Van e pastor Welber, top. Amo estudar a palavra de Deus, a Elienay, principalmente Salmo 119 e 176, o versículo. E o Deco tá aqui dizendo, venham. Opa, aí, agora já era. Falou publicamente, Deco. Tem uma pessoa aqui que tá dizendo o seguinte, a Luciana Érica, da PIB, lá da cidade de Passos, do estado de Minas Gerais, ela tá dizendo, Van e pastor Welber, gratidão a Deus pelas palavras proferidas na rádio hoje. Fui muito edificada nessa manhã, como filha e mãe. Vim de uma família disfuncional, mas graças aos cuidados dos meus avós paternos, que me criaram quando minha mãe morreu há 42 anos atrás, quando entreguei minha vida para Jesus aos 33 anos. Deus usou a vida da minha filha, que era bebê de 3 meses. Tenho procurado fazer a diferença daquilo que foi feito comigo, e me baseado na Bíblia para a criação dos meus filhos, e graças a Deus, meu filho de 21 anos e minha filha de 14 anos serve ao Senhor na igreja juntamente com meu esposo e comigo.
Muito bem. Testemunho aqui da minha amiga Luciana Érica, da PIB, lá da cidade de Passos, em Minas Gerais. Muito lindo isso, né? Top, A gente vê que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus continue te abençoando, minha irmã. Isso aí. É isso, pastor, 5 para o meio-dia, minha filha vai para a escola. Eu acho engraçado. Ô, Rebequinha, eu tenho certeza que você já tá aí até com a mala pronta, né? Fala a verdade. Hoje tem balé. Ai dela, ela não falta de jeito nenhum. Hoje tem balé na escola. Olha aí. Vai toda de rosa, coque, tem que ver. Eita, meu Deus do céu. Eu ainda não vi o Léo fazendo o coque. Eu quero ver um dia o Léo fazer o coque do balé. Ah, é? Porque tem os vídeos de coque do pai fazendo coque de balé no YouTube, muito engraçado, né? Bota a menina assim e manda ela rodar. Esse eu não vi, não. Aí, pronto, é bom que já vai treinando, né? Eu quero ver o vô fazendo coque pro balé um dia desses, hein, vô? Meu Deus do céu, meu Deus, nem Vô também tem que fazer coque do balé um dia, hein? Nem fala um negócio desse. Mas, Van, 5 minutinhos, faltando para o meio-dia em Brasília. Tem mais alguma dica, mais alguma coisa? Eu acho que já deu, né, pastor? Já deu, né? Livro. Agora, deixa eu dar uma dica aqui de Deus. Minha irmã, não precisa comprar tudo de uma vez. Compra um livro, ou procura na internet, que às vezes eles têm disponíveis gratuitamente em PDF. Pega Sim. Absorve, pratica. Não é só para você só ler, é ler e fazer. Aí pega outro, vai acrescentando. Van, por onde que eu começo? Eu começaria ouvindo a voz de Deus. Depois um passo de cada vez sobre educação integral, e vai indo. Mas primeiro, ouça a voz de Deus. Por onde que eu começo? Onde eu começo a ler sobre na Bíblia? É na Bíblia que você começa. Não consigo entender muito bem o que pega outra versão. Suspende a manutenção da fibra de gel, irmã, e compra uma outra versão da Bíblia. Entendeu? Pronto, falei. Tchau. Brincadeirinha. Já tem um assunto, não? Semana que vem tem. É em casa que a gente aprende a cuidar das coisas. Agora é mais legal. Muito legal. Bom. Então, semana que vem, imperdível, segunda-feira, a partir das 10 da manhã, mais um Virtuosas Modo On aqui com Van Gomes. Querida, obrigado, Deus te abençoe, boa semana e até lá então, né? Tchau, pastor Welber, tchau, bonita, tchau, bonito, segundou, bora agitar que a semana tá só começando. Tchau, pastorzão, beijo. Valeu, produção, hoje foi top, hein? Valeu. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.